Olá, tudo bem com você? Aqui estamos nós para o nosso segundo encontro. Eu disse para você no vídeo anterior que nós iríamos gravar 3 vídeos específicos para não ficar um vídeo muito longo. E nós estamos tratando aqui de 3 temáticas específicas: feminicídio, estupro e violência doméstica. Eu disse a vocês também no vídeo passado que eu estive participando da 24ª edição da Justiça pela Paz em Casa, que é um projeto que é realizado no Brasil inteiro, e que, na verdade, tem como premissa básica fazer a defesa dos direitos das mulheres e principalmente combater não só o feminicídio, como o próprio estupro, a violência doméstica e coisas do gênero. E nesse segundo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre estupro, que eu acredito ser muito importante que nós venhamos a tocar nesse assunto. E só lembrando, antes disso, de dizer para você que esse vídeo faz parte do nosso programa Cristo pela Paz em Casa. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça tem esse projeto, né, Justiça pela Paz em Casa, e nós criamos então Cristo pela Paz em Casa, pegando justamente esse mote aí desse projeto tão bonito que foi criado, que inclusive realmente merece palmas, né, merece louvores, porque é muito importante que nós possamos estar realmente preocupados com essa sistemática. Então, na verdade, a ideia é que nós possamos mostrar para as pessoas que quando Cristo está na nossa casa, as coisas são diferentes, ou pelo menos deveriam ser. Então, na verdade, nós temos que buscar levar às pessoas não só informações relacionadas a assuntos tais como esses, mas também nós precisamos levar às pessoas a informação muito precisa de que Jesus Cristo tem a solução para qualquer tipo de dureza ou maldade do coração de qualquer pessoa, inclusive de homens que se consideram tão machistas, tão superiores, são tão narcisistas que de repente acreditam que as mulheres nem merecem estar aqui nesse plano presente. Então, em cima disso, o nosso programa vai se desenvolvendo com mensagens muito específicas todas as semanas, mas essa semana específica eu resolvi tratar sobre essas 3 temáticas. Bem, nosso assunto de hoje, então, na verdade é sobre estupro, e é um assunto pesado, muito complexo de a gente ficar mencionando, mas na verdade é necessário. Então, segundo algumas estatísticas, acontece em nosso país aproximadamente 67 mil estupros por ano. E aqui nós temos é mais que evidente que nós estamos falando aqui de estupros relacionados a um homem estuprando uma mulher. Porque, na verdade, infelizmente, também há estupros de homens, né? Homens estuprando homens. Mas aqui nós estamos com foco exclusivo nas mulheres. E segundo essa estatística que eu tenho, que inclusive é do próprio Conselho de Justiça, então nessa casa de 67 mil estupros anuais, nós temos aí praticamente um terço, né? Aliás, um terço não, um quarto desses estupros acontecendo de homens para com mulheres e 3/4 desses estupros acontecendo de homens para com meninas, portanto menores de idade. Então, na verdade, é um assunto, repito, muito complexo, muito difícil, mas que demanda da nossa parte esse cuidado, demanda da nossa parte esse manejo. Segundo também as estatísticas que eu tenho, são 180 estupros por dia, ou seja, são quase 8 estupros por hora, e justamente acontecendo muitas vezes debaixo do nosso nariz, como a gente costuma dizer numa expressão mais popular, e nem sempre a gente consegue observar isso. Segundo também aquilo que nós temos de informação, são registrados a cada 2 minutos um registro de violência doméstica, que normalmente inclui, se não o próprio estupro, uma tentativa de estupro, tá bom? Em 2021, foram 75% de estupros de vulneráveis, com 25% então de estupros de maiores, segundo essa estatística que eu passei para vocês. Agora, como é que nós definimos estupro, não é? É mais que evidente que quando a gente fala de estupro numa linguagem popular, o estupro é a relação forçada, né, relação sexual forçada entre 2 pessoas, onde uma quer e força a outra que não quer. Então essa é uma explicação bem módica dentro da nossa linguagem popular. Mas o nosso Código Penal, no artigo 213, vai dizer o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso pode gerar justamente uma reclusão de 6 a 10 anos. No parágrafo 1º desse mesmo artigo está dizendo: se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, a pena já sobe para 8 a 12 anos. E se a conduta, no parágrafo 2º afirma, se a conduta resultar em morte, aí a pena sobe para reclusão
de 12 a 30 anos. Então, na verdade, esse estupro que de repente configura um assassinato logo em seguida, ou seja, resulta em morte, já está com uma pena configurada como se fosse de fato feminicídio. Lembre-se que no nosso vídeo anterior nós dizemos que quando uma pessoa comete esse assassinato, né, esse feminicídio, ele mata uma mulher pelo fato de ela ser mulher, crime com demanda de reclusão, ou seja, de pena, a reclusão de 12 a 30 anos. Então nós temos aqui essa circunstância. Só que não para por aí. O nosso Código Penal continua dizendo, no artigo de número 217, a seguinte situação: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena é de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, nesse caso, essas pessoas que cometem esses atos libidinosos e o estupro propriamente dito, para com pessoas nessa categoria, também acaba recebendo a mesma pena de 8 a 15 anos. Parágrafo 3º. Se a conduta resulta em lesão corporal por natureza grave ou de natureza grave, aí a pena já sobe de 10 até 20 anos de reclusão. No parágrafo 4º, se da conduta resultar morte, aí é reclusão de 12 a 30 anos. E as penas previstas, segundo o parágrafo 5º desse mesmo artigo, as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ou seja, não importa se a pessoa, em especial menor de idade, ela tenha consentido, já tenha tido outras relações, se de repente ela entrar numa situação tal como essa e a pessoa que está com ela é maior de idade, evidentemente aqui nós estamos falando desse tipo de relacionamento, ela está passível sim dessas sanções. Então, na verdade, são dados, né? Bom, primeiro são informações muito importantes, essas do nosso Código Penal, mas os dados que eu trouxe anteriormente são muito assustadores, porque nós vivemos numa sociedade extremamente moderna, com muitas informações, e nós deveríamos ser seres humanos cada vez melhores. Mas, infelizmente, nós não temos sido pessoas tão boas quanto aquelas que, de fato, nós somos programados para ser. Inclusive, é bom que você saiba que nessa circunstância de estupro não acontece apenas entre pessoas solteiras. Não importa se a mulher estuprada é maior ou menor de idade. Mas acontece também, infelizmente, de acordo inclusive até com o meu próprio conhecimento por atender tantas pessoas, acontece também estupro de mulheres casadas. Porque repetindo naquela situação do adágio popular, ou da descrição popular, melhor dizendo, nós temos o estupro como uma relação forçada de uma pessoa para com outra. Então, nesse caso específico, seria a relação forçada de um homem com uma mulher. No caso do casamento, muitas mulheres acabam falando ou trazem à tona essa circunstância de que por uma ou mais vezes já foram estupradas pelo seu próprio marido, uma vez que elas não queriam ter relacionamento íntimo sexual, mas infelizmente acabaram tendo que praticá-lo de forma forçosa, não é? E às vezes até, por que não dizer, debaixo de coação, de violência, porque na verdade elas temiam não apenas pela questão de repente serem agredidas fisicamente, mas quem sabe até pudessem sofrer um ataque um pouco mais específico e viessem a perder a vida. Então, na verdade, nós temos, infelizmente, essa realidade que precisa realmente ser combatida, e ela é combatida, evidentemente, hoje, na situação presente, em especial dos casos que já aconteceram ou estão acontecendo, com a lei. A lei precisa ser realmente colocada em prática para que essas pessoas paguem pelos crimes que estão cometendo. Entretanto, uma forma também muito interessante de fazer com que essas circunstâncias não sejam tão corriqueiras quanto nós temos visto, é justamente levar informação para as pessoas no ambiente da sua casa. É por isso que nós criamos esse programa Cristo pela Paz em Casa. Porque quando levamos informações, eu não estou dizendo exclusivamente informações bíblicas, apesar de que a Bíblia tem solução para praticamente todas as circunstâncias do nosso dia a dia, de alguma forma ela tem uma palavra para nos orientar. Entretanto, eu estou falando justamente de todas as questões que envolvem a convivência. Então, a convivência entre marido e mulher, a convivência entre o pai e as filhas, a convivência entre irmãos de sexos opostos, a convivência de parentes dentro de casa e daí por diante. Inclusive até a permissão ou não da intromissão de terceiros dentro da intimidade da família.
Todas essas questões precisam ser tratadas no ambiente familiar. Inclusive, é muito saudável quando um pai e uma mãe se preocupam em já orientar suas filhas desde muito pequenas a não conversarem com estranhos, a não receber presentes de estranhos, a não receber carona e nem pedir carona para estranhos. Mesmo que sejam pessoas conhecidas, às vezes, dependendo do tipo de relacionamento, isso pode mais lá na frente configurar uma situação de violência, pode configurar inclusive o próprio estupro que nós estamos falando aqui, ou quem sabe até num próprio feminicídio. Nós precisamos então nos aperceber das circunstâncias para que vivamos dias melhores. E a nossa perspectiva no Instituto Fabiano Pires é levar cada vez mais conhecimento com excelência para que as pessoas possam viver dias de qualidade dentro do ambiente familiar. Aquilo que sempre temos dito. Quando nós temos uma família forte, evidentemente a sociedade recebe esse benefício, porque reverbera na sociedade. Uma família forte reverbera essa força na sociedade. Mas quando a família é destituída, infelizmente, dessa condição de força, não é? Dessa condição de vínculos realmente muito fortes, que não permitem que essas circunstâncias como essas que estamos mencionando venham adentrar dentro do seu eicós, da sua casa, do seu lar, da sua família. Quando elas não têm essa condição, infelizmente, isso também reverbera de uma maneira muito ruim na nossa sociedade. E nós temos que lutar pela nossa casa, afinal de contas, a nossa família é o nosso bem mais precioso. Espero que essas informações tenham levado você a pensar um pouquinho sobre essa questão. E eu vou deixar aqui no final do vídeo o telefone para que, caso você que seja mulher, esteja me ouvindo aqui nesse vídeo, esteja passando por qualquer situação de constrangimento, qualquer situação de violência doméstica, ou mesmo tem sido uma mulher colocada nessa circunstância de ser estuprada permanentemente, você precisa buscar ajuda. Hoje nós temos muitas pessoas à disposição para te ajudar e você não pode se calar, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.